O que são Summer Camps e o que são Summer Programs? Porque tem essas duas divisões. Vocês vão achar muito... Como vocês estão agora no ensino médio, vocês vão achar muito Summer Camps. Vocês vão achar muito Summer Programs. Mas também tem Summer Camps para quem está no ensino médio. Tem muitos Summer Camps para quem... da idade de vocês, ali dos 15 aos 17, 18 anos. Mas mais comum Summer Programs. E tem um muito famoso que é um Summer Camp mesmo. Eu posso falar por experiência própria. Então, o que são Summer Camps? Organizados por universidades, os acampamentos de verão têm por objetivo fomentar o crescimento pessoal, dando aos jovens diversão, programas educativos e recreativos, experiências ao ar livre e atividades em grupo. Vamos explorar tópico por tópico aqui. Então tá, o que são Summer Camps? São acampamentos de verão, que têm por objetivo fomentar o crescimento pessoal. Você vai chegar no Summer Camp, o objetivo deles lá vai ser te desenvolver como pessoa. Você vai chegar lá e não vai ter um rigor acadêmico, vai ser algo mais leve, mais flexível, digamos assim. E dando diversão, você vai ter programas educativos e recreativos. Então, eles vão fomentar seu crescimento através da diversão e através de programas recreativos e educativos. O que são esses programas educativos e recreativos, Matias? Um programa educativo, por exemplo, é uma palestra. Digamos que você está fazendo um summer camp da Universidade de Harvard. E tem um professor muito famoso da Universidade de Harvard, que você fala, Matias, eu queria muito ter aula com ele. Talvez no Summer Camp, tu consiga assistir uma palestra dele. Tu consiga tirar uma dúvida sua com ele. Então, programas educativos são o quê? São palestras, são seminários, são atividades que envolvem aulas. E também tem atividades recreativas. O que seria uma atividade recreativa? Um family time, que vocês vão se reunir ali para se conhecer, vai ter sempre uma dinâmica, cada sessão do family time vai ter uma atividade que vocês vão desenvolver. Então essa aqui a gente vai falar com o que são os nossos objetivos como pessoa, até onde eu quero ir. E vai ter, tipo, um mentor, um host do Family Time. Você vai falar, tal coisa. E ele vai vir e vai te ajudar, vai te aconselhar, vai trazer um contraponto. O que acontecia muito no meu Family Time, a gente chegou e falou sobre... Teve uma sessão no Family Time que a gente falou sobre política norte-americana. E a gente trazia um ponto e o nosso host, ele trazia outro, né? O nosso mentor, digamos assim. Ele falava, tal coisa sobre a política americana pode ser desse jeito também, sabe? A gente falou sobre planos de saúde. Então, no Family Time, vocês vão ter discussões. Então, falando sobre o que são Summer Camps, você vai crescer pessoalmente. É um programa que você vai ter diversão, não vai ser tanto acadêmico, não vai ser tanto aquele negócio mais puxado que a gente tem muito na escola. Você vai ter experiências ao ar livre e atividades em grupo. Basicamente é isso, você vai ter educação, mas também vai ter atividades educativas. É um programa mais flexível. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês na prática do que seria um componente curricular de um Summer Camp. Eu vou trazer mais, mas resumindo, o que é um Summer Camp? Você vai ter educação, você vai aprender novos conhecimentos com professores da universidade e também vai ter momentos de diversão, momentos mais tranquilos, momentos de discussão. Então tá. Aqui é o currículo do YYGS. O YYGS, digamos que ele é o Summer Camp mais famoso hoje. O componente curricular dele é dividido em Breakout Discussion, Capstone Project, Family Time, Lecture, Seminar e Symposium. Perceba aqui, você vai ter um seminar. O que é o seminar? É uma aula. Por exemplo, no IOGES eu tive um seminar sobre o telescópio James Webb. Mas a gente não entrou a fundo o que é o James Webb. A gente viu superficialmente, digamos assim. A gente viu mais conceitos chaves sobre o que é o James Webb, até onde ele vai, qual que é o objetivo dele, por que criaram ele. Aí tem lectures,
que aí você vai ter aulas com professores de Yale. Por exemplo, a gente teve se não me engano, a nossa terceira ou quarta lecture, a minha, né, foi sobre como que a gente pega o gás carbônico e transforma em uma caneta, em um plástico. E esse professor, ele desenvolve uma pesquisa disso. Ele traz a pesquisa dele, faz uma palestra sobre o que ele já descobriu, qual que é o objetivo da pesquisa dele, e depois tem a oportunidade, era 1 hora de palestra e meia hora de Q&A. Então, depois da palestra, a gente tinha a oportunidade de tirar uma dúvida com esse professor de Yale que desenvolve uma pesquisa sobre Yale. Então, repare aqui que o Summer Camp, através do componente curricular dele, traz um ambiente de aprendizado através de seminários e palestras, mas também traz ali um breakout discussion, que você vai ter a palestra, você teve a palestra, e vocês vão discutir sobre a palestra. Era isso que a gente fazia no breakout discussion. Perceba aqui que eles falam que vocês vão ver sobre o conteúdo da palestra, compartilhando conhecimento, tendo questões, vão fazer brainstorms do mundo real. Era isso que a gente fazia. A gente falava, a gente viu isso na palestra hoje, como é que isso se aplica ao nosso mundo real? O que é o Capstone Project? Digamos que seria tipo o projeto final. O Capstone Project seria vocês vão ter um tema, vocês vão ter que achar uma solução para aquele tema, para aquele problema, digamos assim. Eu não vou lembrar bem certo qual que era. O do OIJazz desse ano que eu participei era sobre a pandemia. Como que a gente vai trazer os jovens de volta para o mundo? Como é que a gente vai fomentar mais que os jovens retornem ao mundo real com a pandemia? Porque na pandemia era muito mundo online, foi muito digitalizado. Como é que a gente fomenta mais isso? O meu grupo era formado por 4 pessoas, 3 dos Estados Unidos e eu do Brasil, e a gente desenvolveu o nosso tema. Tinha vários temas, né? O nosso era do esporte. Então, a gente desenvolveu um projeto de como trazer os jovens que praticavam esportes antes da pandemia, como é que a gente traz eles de volta para a prática, como é que a gente traz os jovens de novo para praticarem esportes, para voltarem a isso. Porque, por exemplo, eu fiquei 1 ano e meio sem praticar esportes. E os 4 do meu grupo praticavam. Era eu que jogava handebol, uma menina que jogava futebol, um menino que jogava, acho que futebol americano, e uma menina que dançava balé, que dança balé. Então, a gente pensou nisso, o que a gente como atleta enfrentou durante a pandemia e como é que a gente pode ajudar os jovens, como é que a gente vai dar uma solução para eles. É isso que você vai fazer no seu Capstone Project. Você vai ter um tema e um subtema, tipo, o nosso era Covid-19, subtema esportes, vamos pensar numa solução para isso. Aqui a gente tinha o Family Time, que era desenvolver laços, assim, a gente vai ter um grupo e a gente vai se conhecer melhor. É o momento que a gente vai fazer as amizades, digamos assim. A gente entrava em conversas mais profundas, conversas sobre problemas, tipo, não é problemas, mas tipo, a vida acadêmica, como é que a gente aplica, a gente tinha momentos de diversão, tipo, tinha 1 hora o nosso host lá, ele compartilhou uma lista de 24 perguntas e falou pra gente, escolha um número de 1 a 24. Aí tal, eu lembro que teve o Kevin, que ele escolheu, acho que era o 4, e na 4 pediu, com qual animal você mais se identifica? Eu lembro que ele falou, eu não lembro qual animal ele falou, mas tipo, vai ter momentos de diversão, vai ter momentos de reflexão, vai ser um momento mais de desenvolvimento pessoal, a Family Time. E o simpósio, eu não tive simpósio. Quando eu participei, ele é digamos que mais, é de um componente do presencial. E é mais aquela atividade ao ar livre. Então, nesse exemplo prático, trazendo aqui o que é a nossa definição, legal, trazendo aqui o que é a nossa definição sobre Summer Camps, a gente viu que um Summer Camp, o Summer Camp, ele visa o desenvolvimento pessoal. A gente ali tinha um desenvolvimento pessoal nosso através de Family Times, através de seminários, a gente tinha uma experiência educativa, que era palestras,
que era... Não, eu falei seminários, né, gente? Mas era palestras, era seminários, a gente tinha atividades recreativas, que era o Family Time, a gente tinha o Capstone Project, a gente no presencial vai ter atividade ao ar livre. Então, o que é o Summer Camp? Summer Camp é isso, é trazer para o jovem um ambiente de aprendizado, mas também um ambiente de desenvolvimento pessoal. Resumindo, o Summer Camp vai ser um acampamento de verão, onde você vai ter o seu desenvolvimento pessoal e também vai ter um desenvolvimento pessoal e desenvolvimento acadêmico. É algo bem tranquilo, digamos assim, sabe? Ele não... Até o nosso mentor disse lá no primeiro dia do IO Jazz. O IO Jazz não é um programa muito exigente curricularmente falando. Ao contrário dos Summer Programs. Vamos entender agora o que são Summer Programs. Summer Program, com maior rigor acadêmico, os programas de verão têm por objetivo os participantes assistirem aulas de nível universitário ministradas por membros do corpo docente. Eu participei no Summer Program da Universidade de Wake Forest. E o que a gente fazia nesse Summer Program? Tinha um tema em específico. Então aqui, ó, no Summer Program, os alunos se dedicam à investigação de um tópico no final para desenvolver um Capstone Project. Então, eu vou trazer aqui um exemplo prático. Esse daqui é o Summer Program de Stanford, o Pre-Collegiate Studies, da Universidade de Stanford. E como é que é o Summer Program? Você percebe aqui que tem um tema específico, business, inovação e empreendedorismo, ou engenharia, computer science, fundamentos de alguma coisa da realidade virtual. Não sei o que é esse argumented. Mas perceba que você vai ter um tema e você vai explorar esse tema. Então, business, inovação e empreendedorismo. Você vai pegar, eles vão nesse Summer Program de 2 semanas, vocês vão ter aula só sobre inovação e empreendedorismo e vocês vão entrar profundo nisso. Vocês vão entender o que é inovação, o que é empreendedorismo, como isso se aplica na prática, o que isso tem a ver com marketing. Ali ele fala, né, sobre desenvolvimento do produto e negócios. Então, no Summer Program, você vai pegar um tema e entrar profundamente nele. O que a gente fez no Summer Camp da Wake Forest? Era empreendedorismo, entrepreneurship, innovating and disrupting. Era empreendedorismo, inovação e disrupção. A gente fazia o estudo de caso da Apple e da Netflix, entrava em cada tópico, então, tipo, cada módulo tinha um tópico, era dividido em 5 módulos. Então, a gente tinha o tópico da cultura, a gente tinha o tópico de como que eles usam marketing. Cada módulo, a gente entrava em um tópico. Quem dava aula pra gente era um professor que dá aula na Wake Forest sobre esse tema, e que ele já trabalhou em empresas ao redor do mundo, e ele fazia isso mesmo, ele buscava inovar e disruptir em grandes empresas, sabe? Ele via o que tem de problema naquela empresa que a gente pode melhorar. E ele ensinava isso pra gente no curso, eram aulas gravadas. Aqui nesse Summer, o da Wake Forest, ele é especialmente gravado, mas nesse daqui, por exemplo, vão ser aulas ao vivo. Aulas ao vivo. Você vai entrar a fundo num tema e você vai estudar cada tópico. Ok, isso é um Summer Program. E no final, você desenvolve um Capstone Project. O que era o nosso? O que a gente tinha que fazer no projeto final? O Capstone Project é tipo, projeto final, a tese. O que você aprendeu sobre aquilo? A gente pegava a Apple ou a Netflix e fazia um estudo de caso dela. Entendia, estudava. A gente aprendeu, por exemplo, a entrar no K10 das empresas, que é onde tem tudo, o balanço, o que é a empresa, o objetivo da empresa, os valores da empresa. Tudo sobre a empresa tem nesse balanço. Aí a gente entrava nesse balanço, fazia uma análise da empresa, fazia uma análise nossa como consumidor daquela empresa e via, tipo, tem isso que eu vejo que tem de falhar na Netflix, eu escolhi a Netflix. E como que eu vou inovar essa empresa? Qual que é a solução que eu vou dar para isso? Era isso que a gente fazia no Pre-College da Wake Forest. E a maioria dos Summer Programs são parecidos com isso. No Jazz você tinha um tema que você fazia um Capstone Project.
mas não tinha a ver diretamente com as suas aulas. Era mais um tema geral, digamos assim, né? Covid, pandemia e esportes. Aqui não, aqui vai ser um capstone project das aulas que você tem, do tema que você está estudando. Os summer programs são programas de verão, onde você vai se dedicar à investigação só de um tema. Então, por exemplo, inovação e empreendedorismo. Você vai ter o componente curricular deles, né? Ali a gente pode ver, por exemplo, que o componente curricular deles é introdução, inovação e empreendedorismo, incluindo o insights de consumidores, marketing, desenvolvimento de produto e business. Então, vocês vão explorar mais a fundo isso, conceitos do que é inovação, do que é empreendedorismo, e ao final vocês vão desenvolver uma resolução sobre aquilo. E é um programa de maior rigor. Por quê? Por causa que alguns, por exemplo, o Babson Summer Immersion, ele vale créditos. Você vai ver muitos summer programs que eles valem créditos para a sua faculdade. Muitos summer programs que eles vão contar como, assim, um crédito. Vamos lá, o que é um crédito? Um crédito é uma matéria, digamos assim. Um aluno, para se formar em Harvard, ele precisa até ao todo vai fazer 32 créditos. São 4 créditos por semestre e 8 créditos por ano. Um summer camp pode contar, tipo, eu fui lá, estudei inovação e empreendedorismo. E essa é uma matéria que eu tenho na faculdade. Eu vou fazer faculdade na NYU com relação a business e empreendedorismo. Então, você vai pegar e, digamos, abater essa matéria. Tipo, eu já tive essa matéria, não vou fazer ela. Igual, você precisa ter os 32 créditos, mas você pode, por exemplo, fazer uma outra matéria, porque cada curso tem um número de créditos que você precisa fazer. Digamos que eu quero fazer engenharia elétrica. Engenharia elétrica precisa de 12 créditos, e eu já fiz 2. Então, eu preciso de 10. Então, de 32, eu teria outros 20 que eu poderia pegar uma aula de biologia, de oratória, de qualquer outra coisa que me disponibilizassem. Mas agora eu vou ter 22, porque esses 2 créditos eu vou abater. Então, o Summer Program, ele é basicamente isso. É um programa de verão, onde você vai investigar a fundo um tópico específico e vai desenvolver um projeto final sobre aquilo.